Disciplina Gerência de Projeto, Unidade 2, fase de iniciação da gerência de projetos. Professor Júlio César, mestrando em Inteligência Artificial. Agenda. Primeiramente, vamos falar sobre a abertura do projeto. Vamos falar sobre os processos de iniciação do projeto, como é iniciado o projeto, e também falar sobre o termo de abertura do projeto. Vamos falar um pouco sobre o escopo inicial do projeto, uma pequena introdução sobre o escopo do projeto. Depois vamos falar o que é o escopo, falamos também sobre os processos de planejamento do escopo, falar também os processos relacionados ao monitoramento e o controle do escopo. Iniciando o projeto. Antes de iniciar o projeto, o que a gente deve fazer? Primeiro, a gente, quando tem um produto que quer lançar no mercado, um plano de negócio, a gente tem um problema a ser resolvido. A gente ainda não tem o produto e não tem a solução. Então nós precisamos entender esse problema a ser resolvido para encontrar as melhores alternativas de solução para resolver esse problema. E aí nós, quando tivermos essa alternativa, nós vamos montar o nosso plano para montar aquele projeto. Quando a gente vai em busca de solução sobre esse projeto, nós também temos que identificar os envolvidos, os stakeholders. Na aula passada a gente falou sobre os principais stakeholders relacionados a um projeto. Então, quando a gente tem entendimento dos problemas, as pessoas envolvidas, nós precisamos também ter uma visão geral do produto. Então, entender o problema, entender esse produto, significa que nós temos que fazer uma análise desse produto, ver se é um produto único ou se é um produto que já existe no mercado, é uma melhoria de um produto, tem produtos relacionados a ele, quais são os produtos concorrentes, né? Tem que ver se é um produto. Vamos ter de verificar também os usuários, o ambiente dos usuários, ou seja, tem que verificar como esse usuário usa esse produto, a melhor usabilidade desse produto. Nesse caso do nosso software, né, nós temos de temos de estudar algumas técnicas de usabilidade, né, para desenvolver um produto de qualidade e bom entendimento para esse usuário. Além da gente verificar ainda o ambiente do usuário, tem que verificar também se esse produto é um produto completo ou ele é um produto, é apenas parte de um produto, ele é um componente, né? Ele é um software, né? Ou é apenas um componente de um software, né? Temos de fazer todas essas verificações. E temos também algumas restrições e premissas ao iniciar o projeto. E essas restrições e premissas estão voltadas a algumas áreas como política, economia, né? Relacionado à política, veja só, se a gente está fazendo um projeto que ele é dentro de uma organização, nós temos as políticas internas dessa organização, políticas de gerenciamento, com gerentes setoriais e gerentes de projeto, às vezes tem conflito de poderes, né? Então, para alocar pessoas para o teu projeto, você vai ter que negociar com aquele gerente do setor, né? Então existem políticas, existem interesses, né? E tudo isso tem que saber desenrolar. Sobre a economia, todo projeto ele tem que ter recursos, seja ele pessoal, financeiro, tem que fazer aquisições, produto. Então temos que saber, temos que ter restrições de custos, né, envolvidas nesse projeto. Restrições também ambiental, né? Como a gente já falou, se for um projeto de usina, indústria, nós temos de ver uma aplicação de uma indústria, temos de ver as restrições ambientais, ou seja, o local onde vai ser aplicado, qual são o impacto ambiental, qual é o impacto para a região, né? E esse impacto olhando os aspectos positivos e negativos. No caso aqui, nas restrições técnicas, veja aí que quem é desenvolvedor de software tem que verificar a tecnologia, quais são as ferramentas que a gente vai desenvolver esse software.
Esse software é um software ligado a um determinado hardware, né? É embarcado ou não, ele de tempo real. Então, todas essas restrições relacionadas à técnica e à tecnologia, ela tem de ser estudada, né, previamente, para que a gente consiga entender o risco de nós estarmos desenvolvendo aquele produto. Então, aí tem-se o estudo da viabilidade técnica, a viabilidade econômica, ou seja, vamos produzir um produto que vai gerar prejuízo ou produzir um produto que vai gerar um resultado positivo para a minha organização. E ainda mais, o sistema, se nós vamos desenvolver um software para uma determinada empresa, eu tenho de verificar se esse software ele vai, devido às minhas restrições de economia, se ele vai funcionar nas máquinas existentes. Então eu tenho de verificar toda a sistemática que já existe, ou seja, toda a infraestrutura que já existe na empresa, e verificar, procurar um sistema que se adapta àquela infraestrutura, ou eu tenho liberdade suficiente para construir um software em que eu tenho de montar uma nova infraestrutura. Então, tudo isso são restrições e premissas que a gente deve estar analisando antes de iniciar o projeto. Processo de iniciação do PMBOK, né? No processo de inicialização, ela envolve alguns processos, como envolvendo a área de integração e comunicação. Os processos relacionados a essa integração, essas duas áreas, são 4.1, desenvolver o termo de abertura do projeto. O que seria esse termo de abertura do projeto? Esse é o processo que trata principalmente da autorização do projeto e documenta os objetivos do projeto, né? E nas comunicações, o processo 10.1, ele identifica as partes interessadas. Então, este é o processo que identifica todas as pessoas na organização que podem ser afetadas pelo projeto e produzir informações referentes aos seus interesses. Então, o que seria esse termo de abertura? O termo de abertura é o documento que registra todos os fatos anteriores, né, ao início do projeto. Ele também é o documento que autoriza o início do projeto. Quem concede também é o termo que concede autoridade ao gerente de projeto. Quem autoriza e concede é o patrocinador, o sponsor, né? É quem autoriza o termo de abertura e concede essa autoridade ao gerente de projeto. O desenvolvimento do termo de abertura do projeto aborda a documentação das necessidades de negócio, justificativo do projeto, entendimento das necessidades do cliente e do novo produto ou serviço que será produzido. Isso de acordo com o PMBOK de 2004. Esse termo de abertura ele é gerado através de estímulos ou problemas. Quais são esses estímulos? Demanda de mercado, então um determinado produto está necessitando da demanda do mercado, e aí se gera esse termo de abertura para que dê início a um novo projeto. As necessidades de negócio, a solicitação do cliente sobre um novo produto ou um serviço, avanço de tecnologia, a qual a gente tem de melhorar determinados processos ou determinados sistemas através de um requisito legal, ou seja, uma legislação que o governo autorizou e você tem de estimulado a fazer um projeto que atenda aquela legislação ou necessidade social, né? Os objetivos do termo de abertura é alinhar as expectativas entre as partes envolvidas, né? Quais são as partes envolvidas? A organização, né? O patrocinador e os clientes. Identificar a necessidade de negócio. O produto ou a solução é uma necessidade de negócio. Então é preciso identificar quais são essas oportunidades e quais são essas necessidades que a organização precisa atender. Formalizar o projeto e seu gerente aí de projeto. Então, esse termo de abertura, o objetivo dele é formalizar o início do projeto e
o gerente responsável por o gerenciamento desse projeto. Ainda sobre, vamos falar agora sobre o conteúdo do termo de abertura do projeto. O que deve ter nesse termo de abertura? Primeiro, identificar as principais partes interessadas no projeto, né, relacionado lá às comunicações, ao processo 10.1. Outra, quem vai financiar esse projeto? Quem é o patrocinador? Terceiro, composição da equipe de gerenciamento de projeto, ou seja, para desenvolver esse produto, né, pode ser um software aí, quem são as pessoas especialistas naquelas áreas, ou as pessoas que têm essa competência para desenvolver esse software, né? Então, toda vez que a gente vai desenvolver o produto, a gente precisa saber quem tem, quais são as pessoas, ou as requisições de cargo, né, de pessoas competentes, né, para desenvolver aquele produto. Quem são os principais clientes, né? Quem tem interesse nesse produto, né? Quem vai consumir esse produto? Então nós precisamos saber, né? No termo de abertura a gente tem que ter ideia de quem são, ou seja, é chamado público-alvo. Quem são os diretores e gestores, né? Se esse é um projeto dentro da organização, precisa saber quem são os diretores e os gestores dessa organização, que vai aí funcionar, que vai ser uma parte interessada ou não. Precisa saber a expectativa dele sobre esse projeto. Identificar desejos, necessidades, expectativas dos stakeholders, né? Transformar esses desejos, necessidades, expectativas em requisitos para o projeto, né? Então eu preciso saber o que é que o produto, quais são as características principais que o produto deve atender, né, para que o cliente consiga consumir esse produto. Então, preciso ver o que o cliente deseja e transformar esse desejo em requisitos para o produto. Bom, depois do processo de iniciação, nós temos o processo de planejamento, né? Essa é a parte do processo de planejamento. Parte do processo de planejamento, ou seja, depois do processo de iniciação, né, depois do termo de abertura, eu preciso desenvolver o plano de gerenciamento. Para desenvolver o plano de gerenciamento, eu preciso coletar requisitos, definir escopo, criar EAP. Aí, quando criar EAP, eu vou para essa parte aqui, que é a do risco. Essa parte amarelada ou laranjada é a parte do tempo, que aí quando eu tiver EAP eu posso estimar os recursos dessas atividades, ou definir as atividades, estimar os recursos das atividades. Definir as atividades, definir quais são os trabalhos. Estimar os recursos da atividade quem são as pessoas, os materiais ou tecnologias que são necessários para desenvolver aquela atividade. Estimar as durações da atividade. Eu preciso saber quanto tempo cada atividade ou trabalho desse precisa para ser realizado. Com tudo isso em mão, eu posso sequenciar essas atividades. Ainda sobre a duração e recursos dessa atividade, eu posso estimar os custos, e com essas estimativas também eu posso determinar o orçamento. Posso também desenvolver o plano de recursos humanos, né? Ou seja, como as atividades já mostrei lá, quem são as pessoas ou os cargos necessários para desenvolver determinada atividade, eu posso desenvolver também o plano de recursos humanos e determinar os orçamentos. Com a EAP, eu também posso, aqui na parte azul, né, planejar a qualidade, né, ou seja, a qualidade do produto, né, o plano de qualidade do produto, quais são os requisitos e características que eu tenho de atender, né, que esse produto tem de atender. No processo 10 eu tenho que planejar as comunicações, né, progresso relacionado ao progresso e o desempenho desse projeto. 12.1 planejar as aquisições, né? Eu vou desenvolver um produto, eu preciso adquirir o quê? Né? Se eu vou desenvolver o software, tem que comprar um computador novo, tem que comprar uma IDE, né? tem que comprar algum IDE para desenvolvimento ou IDE para banco de dados. Então, tudo isso eu preciso saber o que está empregado, o que eu preciso comprar.
né? Preciso comprar um smartphone, já que ele entrega de mobilidade para fazer os testes. Tá? Aqui na área de risco eu tenho que planejar o gerenciamento de risco. Para planejar eu preciso identificar o risco, executar análise qualitativa e quantitativa e depois planejar a resposta ao risco. E com isso eu posso desenvolver o cronograma. Então, no processo de planejamento do escopo, né, que dentro do planejamento, depois da integração, nós temos o escopo. Né? Então, a gente já falou lá do processo 4.2, que é o plano que integra todos os outros planos gerados pelas áreas de conhecimento. Então, a integração, ela, apesar de vir primeiro, mas ela é uma coisa assim, que está do início até o fim, porque a gente inicia fazendo o escopo, né? Vai coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EP. Depois a gente vai ter o tempo, o orçamento, o risco, e a integração vai juntar todo esses planos e fazer o plano integrado. Então vamos lá. 5.1, coletar os requisitos. Esse processo ele define e documenta as funções e funcionalidades do projeto e do produto necessário para atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. Definir o escopo. Executa uma avaliação detalhada para o produto que será desenvolvido. Determina os objetivos, produtos e entregáveis do projeto. Criar a API é a decomposição, né, dos integráveis do projeto em pacotes de trabalho que pode ser estimado, gerenciado. A EAP é o documento principal para o planejamento do projeto. O escopo do projeto, no início do ciclo de vida do projeto. Então, esse escopo, lá do termo de abertura, a gente já tem uma versão preliminar do escopo, mas aqui no planejamento do escopo nós temos de ser mais detalhado, nós temos de ser bem específico, porque essa parte do planejamento é a parte essencial, porque a partir daí a gente vai executar o nosso plano do projeto. Então a gente precisa especificar bem, gastar um tempo maior para entender bem o escopo do projeto, para saber detalhar o escopo do projeto, para não ter problemas na execução. Esse processo também é o estabelecimento das necessidades, alocação de recursos humanos e materiais, insumos, e a alocação também de orçamentos, ou seja, quanto é que a gente vai gastar durante a execução. Levantamento de requisitos, que a gente já falou. O escopo é definido em alto nível e depois é refinado no planejamento. Declaração de escopo limita o que faz ou não parte do projeto, ou seja, a gente precisa declarar no escopo o que a gente vai fazer e precisamos declarar também o que não deve ser feito. Né? Como exemplo, você tem um projeto de fazer a rede de computador, instalar a rede de computadores em um determinado laboratório. Né? Então, declara lá que a gente apenas vai fazer a instalação e configuração dessa rede. Isso não significa dizer, fica alguma coisa implícita, né, para o cliente, como se ele vai instalar essa rede, ele também vai instalar o sistema operacional dos computadores. Né? Se eu delimitar que apenas vou configurar, né, e que os computadores devem já estar instalados, os sistemas operacionais, né? Então eu estou limitando aí o meu serviço, ou seja, a instalação do sistema operacional está fora desse serviço. E fica assim, por que nós temos de limitar? Porque muitos serviços, muito trabalho fica implícito nesse trabalho. Então, ou a gente declara que vai fazer, ou declara logo que não vai fazer. Porque no momento da execução, se a gente não tiver tempo para fazer essa coisa implícita, pode gerar atrito entre você, o cliente e o patrocinador. Então, se a gente limitar isso antes de ser aprovado, então quando o escopo for aprovado, ele não deve mais ser alterado. Né? E se for alterar alguns requisitos, né, ele, como eu disse, não deve, mas ainda pode ocorrer. Tem que se fazer um controle de alterações. Aí nós temos de planejar as mudanças. Então ele define os limites de um projeto, define aquilo que o projeto irá entregar, ou seja, cada fase lá ele deve ter entregar, ou seja, do início até o fim do projeto ele pode ter fases integradas.
Ou ele pode ter um integrável apenas no início, que é um plano, e no final apenas o produto final. E aí projeto que no meio ele vai entregando uma personalidade, ou seja, tem uns integráveis até chegar. Então depende muito de como você determinou ou for aprovado esse projeto. Fracassos em projetos está muito relacionado a esses processos de planejamento do escopo. Por quê? Muitas pessoas que fazem o plano do projeto, ele investe pouco tempo na elaboração do escopo, na elaboração dos planos de gerenciamento. E isso provoca fracasso. Como você passa pouco tempo em elaborar os planos, normalmente há uma má definição de escopo, né? Ou seja, há coisas implícitas que não ficou bem declarado, né? E isso pode gerar conflitos e trazer mau desempenho para o projeto. Falha de gerenciamento de escopo. Como eu não sei muito bem o que eu determinou no meu escopo inicial, no escopo final pode acontecer coisas e eu não identificar isso a tempo. Controle de mudanças, muitas alterações, muito pedido, pressões de cliente, pressão do patrocinador, e aí se você vai atender isso, você pode perder o foco do controle de mudança, pode fazer mudanças quando chegar no final do projeto você não sabe mais como é que se iniciou, e isso pode gerar problemas de qualidade, né? Limitações não claras, como eu falei para vocês, você vai fazer um determinado trabalho, outro trabalho está implícito, mas já foi declarado que não será feito. A inclusão de novos trabalhos, isso também é um fator que leva ao fracasso em projetos. Então, o planejamento do escopo é a forma de documentação dos requisitos, é a forma também de gerenciamento de requisitos do produto, definir a forma de se estabelecer um entendimento comum entre o cliente e a equipe, ter uma visão consolidada sobre quais são os objetivos do projeto e também o gerenciamento de expectativas dos stakeholders. A formalização do processo de mudança, o processo de negociação de mudança, ou seja, não deve ter mudança, mas caso tenha, tem que ser formalizada essa mudança. E também como deve se ocorrer essa negociação de mudança, ou seja, até essa mudança ser efetivada. A mudança foi solicitada pelo cliente ou pelo patrocinador, mas aí tem que se verificar, tem condição ou não de implantar essa mudança? E se tem, como é que faz? Porque essa mudança pode impactar no tempo e pode impactar no custo. Essa mudança pode aumentar o custo inicial do projeto. Então eu tenho que negociar com o patrocinador. Se isso ocorrer, eu tenho um recurso a mais. E se ocorrer, eu tenho que precisar de um tempo maior. Então isso pode mudar a marco, né? A marco de finalização do projeto. Descrição da validação e aceite pelo cliente dos requisitos do projeto, né? É importante que se dividir o projeto em fase, porque o cliente, ao momento que ele aceita um determinado entregável numa fase, ele se sente mais seguro, né, em manter aquele projeto. O patrocinador também, ele vê que ali o projeto está dando frutos, né. Verificação do projeto. Então, essa verificação do escopo dentro do projeto, ele tem que ser no final do projeto, no final de cada fase do projeto, na entrega dos principais produtos dentro do projeto. Falando um pouco sobre monitoramento e controle do escopo, monitorar a inclusão de novos requisitos, né? Como falou, tem mudanças, tem coisas novas que não foi determinado antes, mas agora foi determinado, então eu tenho que monitorar essa inclusão, né? Tenho que monitorar as mudanças necessárias para o gerenciamento do projeto ou para o produto. Seguir o processo de gerenciamento das mudanças. Então, esse monitorar, efetivamente, eu tenho de verificar o que foi planejado e tenho de, no escopo, eu tenho de manter esse planejamento. Então, eu tenho de gerenciar esses processos. E essas mudanças que foram negociadas e foram efetivadas, eu também tenho de gerenciar. O patrocinador pode ou não aprovar modificações, então por isso que deve ter essa negociação, né? Porque as modificações
o gerente de projeto ele tem que saber negociar. Ele pode ser solicitado para colocar uma modificação, inclusive um novo item, mas ele tem que também saber dar contraproposta ao patrocinador, saber que isso vai gerar custo ou isso vai demandar mais tempo. E aí fica a critério ou a responsabilidade do patrocinador, depois que ele está sabendo disso, se ele vai aprovar ou não. Então, esses impactos destas modificações é que deve ser bem esclarecido para o patrocinador e para o cliente. Dentro dos processos de monitoramento e controle de escopo, aí nós temos, na parte de monitoramento e controle, nós temos dois processos principais, que é o verificar o escopo e controlar o escopo. Verificar o escopo é o processo que formaliza as entregas concluídas do projeto e obtém um aceite formal por parte do cliente ou patrocinador. Então, eu fui lá no escopo, foi determinado quais seriam os integrados de determinada etapa. Esse integrável ele já foi terminado, ele precisa agora que o cliente verifique e aceite. Aí verificar o escopo. Controlar o escopo. Processo que controla todas as solicitações de mudança no escopo e os documenta avaliando seu impacto e recomendando as ações corretivas aplicáveis. Então você observa aí, eu acho que a maioria do pessoal já teve contato ou experiência com um exemplo, uma construção de uma casa. Você vai ver que em um certo momento você vai lá visitar a casa que está sendo construída, o prédio, né? E o cliente acaba encontrando uma coisa que ele não via antes e que ele necessita, ele quer alteração disso. Então, ele é solicitado essa alteração e aí é feita aquela negociação e tem que se controlar essas modificações e ver também as ações que são aplicadas para manter caso essa alteração seja aceite. Aí um modelo do termo de aceite baseado no dicionário da IAP, ou seja, baseado na IAP, né, a gente pode ter um determinado integral, vamos dizer assim, entrega das pinturas das paredes. Então, todas as paredes estão pintadas, aí foi determinado o critério de aceitação, ou seja, não pode haver manchas, diferença de tonalidade ou bolhas. Então o cliente vai lá e olha e anota o resultado, ou seja, se deu tudo bem, se eu não encontrei nenhuma mancha, não foi encontrado nenhuma diferença de tonalidade, aceito sem nenhuma restrição. Ou caso ele encontre um problema, ele bota lá, foi encontrada alguma diferença de tonalização, mas por isso não encontrou a tinta, acabou a tinta, aquilo outro, mas mesmo assim aceito, né? Então foi uma alteração feita, mas o cliente aceitou, então dá prosseguimento ao projeto. Controlar o escopo. Para controlar o escopo, a gente precisa primeiro saber as origens das alterações no escopo, né? Primeiro, levantamento de requisitos mal feitos. Então, lá no coletar requisitos, o cara não entendeu muito bem o problema e fez esse levantamento de requisitos mal feito. E no momento da execução é que ele descobriu que está faltando informações suficientes ou está faltando alguma coisa. Então, ele vai solicitar uma alteração. Erros na avaliação inicial de como atingir os objetivos do projeto, né? Eu fiz o levantamento de requisitos mal feito, então esses objetivos podem impactar nos objetivos. Então, preciso fazer essa avaliação e tentar corrigir. Novas informações sobre o produto do projeto, ou seja, o projeto tem uma característica qual não tinha antes, agora ele precisa ter. E aí? Volta a negociar essa alteração. Descoberta de novas alternativas de desenvolvimento. Você está desenvolvendo com uma alternativa que ia levar muito tempo, ia demandar tempo. Então foi descoberta uma alternativa em que pode diminuir esse tempo. Agora, diminuindo esse tempo, ele pode impactar na qualidade, pode impactar no orçamento, né? Então tem de ser verificados aí. O gerente de projeto tem de verificar esses impactos, né? Troca da direção. Então estou fazendo um projeto em que
a minha empresa, um determinado diretor autorizou esse projeto e de repente veio a troca de direção. Esse novo diretor ele quer saber informações desse projeto, né? E para manter essas informações, às vezes o projeto deve diminuir o ritmo, né? Até ele ter entendimento de todo esse projeto e continuar demandando os recursos necessários para manter esse projeto. Mudanças no negócio e ambiente da empresa. Há um projeto, um exemplo disso é um projeto que ele foi orçamentado no dólar, né, na moeda dólar, e de repente o dólar subiu demais e os custos ficou caro. Então há mudanças no negócio, né? O ambiente da empresa mudou, vamos ter que cortar mais gente. Então isso é um impacto muito negativo em relação a um projeto. E requisitos esperados implícitos, né? No momento da execução do projeto, o cliente começou a ter noção de que algumas coisas ele não viu e estaria implícito e agora ele quer que tenha no projeto, e o gerente de projeto também não viu e ele não quer vamos dizer assim, de repente, esses novos requisitos, porque esse requisito pode trazer um impacto negativo, né? Então, por isso é que existe lá a tal das limitações do projeto. É para diminuir o risco de alguns trabalhos implícitos surgirem durante a execução. Aqui a gente termina essa parte de processo de iniciação do projeto, e a próxima a gente vai falar sobre os processos de planejamento do projeto. Muito obrigado e até mais.